Boa noite, pessoal. Graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Como o Joaquim falou, né, hoje a gente vai dar continuidade ao tema da ansiedade. Sei que eu não tenho muito hábito de aparecer aqui na juventude, mas eu sou psicóloga. E, desde já, assim, queria parabenizar, né, o pessoal pela iniciativa de ter esse espaço, de abrir esse espaço para que a gente possa estar falando de um tema tão importante como é a ansiedade. Não só ansiedade, depressão, temas que durante muito tempo não puderam ser tratados na igreja. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço aqui. Então, parabenizar toda a juventude por isso. E dizer assim, a gente não vai falar sobre depressão, como foi postado, né, nas redes sociais. Foi um errozinho de comunicação entre eu e Joaquim, mas a gente vai estar falando de ansiedade, o que também não modifica tanto, porque você vai poder fazer um link entre a ansiedade e a depressão, né, que são as doenças mais causadas na atualidade. E aí, deixa eu só lembrar de passar aqui. E aí, gente, para não ficar tão repetitivo, como no sábado passado o pessoal já falou, Igor e Poliana já vinham falando sobre o tema de ansiedade, depressão, eu trouxe só um momentinho relembrando, como faz na EBD, para que a gente possa saber o que é a ansiedade, quais as suas causas, quais os seus sintomas, para ficar mais evidente, para que a gente possa fazer um link quando eu começar a falar sobre a questão da espiritualidade, claro, no nosso ponto de vista cristão, né? E aí, vou passar aqui. Pronto, aqui. O que é a ansiedade? Então, eu trouxe a ansiedade aqui como sendo uma reação natural do corpo ao estresse. É muito importante que a gente, quando estiver passando por qualquer problema, a gente, com o máximo de conhecimento que a gente tiver sobre aquilo que a gente está vivenciando, melhor. Então, quando eu digo assim que a ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo frente ao estresse, é porque muitas pessoas, quando estão sendo acometidas por um transtorno de ansiedade, elas acreditam que elas estão tendo um ataque cardíaco e elas vão para o hospital, ou que estão tendo uma doença mais grave, né? E, na verdade, é só uma reação natural do seu corpo frente a um estresse que você esteja passando. E esse estado emocional, normalmente, ele é caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. E você pode ter apenas um episódio de ansiedade e você está passando por um transtorno de ansiedade. E aí é onde a gente vai fazer a diferença, até onde quando a ansiedade ela é benéfica e quando ela deixa de ser benéfica. Uma vez eu atendi um paciente, aí ele disse assim, Débora, por que eu não tomo logo uma medicação que eu possa zerar essa ansiedade, possa não ter mais essa ansiedade, porque ela não me traz benefício nenhum. Pelo contrário, ela só atrapalha a minha vida. E isso não é verdade. A ansiedade em seu estado normal, ela é sim benéfica, ela é uma coisa benéfica, porque ela é quem nos ajuda a prosperar, a planejar coisas para o futuro. Por exemplo, a gente planejou esse momento aqui à noite, então foi preciso da nossa ansiedade para programar todas as coisas que a gente pudesse fazer. Então, a ansiedade ela só vem a ser um transtorno de ansiedade quando ela passa a atrapalhar a sua rotina e ela começa a ter uma alteração do seu comportamento. Então, essa ansiedade ela para de ser benéfica e ela começa a ser, de fato, um transtorno de ansiedade. E você vai identificar também, porque esse transtorno de ansiedade, os sintomas, eles começam a se tornar um pouco mais espaçado do que o normal. Porque, como eu falei, você pode chegar a ter um episódio de ansiedade. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista, você vai casar, vai receber uma pessoa importante na sua casa, e aí você pode passar a semana inteira preocupado com esse momento, e de repente você tem uma crise de ansiedade, e quando esse momento passar, você não tem mais. Agora, quando esses sintomas da ansiedade, eles são por um tempo mais espaçado, começam a atrapalhar a sua rotina, começam a ter alteração do seu comportamento, então realmente a ansiedade ela se tornou patológica, um transtorno, e você precisa buscar tratamento para isso. As causas da ansiedade. Muitas pessoas sempre perguntam, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, Débora, mas eu não estou preocupada com nada, mas eu estou com um transtorno de ansiedade. Porque você pode também estar passando por um momento de estresse, de pressão muito grande na sua vida, e você
vir a ter o transtorno e não necessariamente estar preocupado com alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, as causas da ansiedade, ela pode ser por uma predisposição genética, pode ser por fatores ambientais, externos ao indivíduo, como eu disse, uma pressão no trabalho, um divórcio. Pode ser por fatores emocionais, crenças que são geradas ao longo de toda uma vida. Enquanto a gente vai se constituindo enquanto indivíduo, a gente vai aprendendo algumas coisas dos nossos pais ou de figuras de autoridade. E, às vezes, essas crenças não são benéficas para a gente. São pensamentos distorcidos que a pessoa que está vivenciando ali, ela não consegue fazer essa flexibilização entre o que é verdade e o que não é, entre o que é benéfico e entre o que não é. Eu vou trazer um exemplo prático, que essa semana, quando eu estava buscando, estudando mais sobre o assunto, eu escutei um testemunho pequeno. Quem quiser depois ver no YouTube, que esteja passando por um problema e quiser ver no YouTube, é muito edificante. Foi de Ana Paula Valadão, ela é líder do grupo Diante do Trono, e ela disse que durante muito tempo ela sofreu com ansiedade, ainda sofre, na verdade, e desde os 2 anos de idade, ela já tinha uma ansiedade de roer as unhas. A mãe dela sempre tinha que levar uma roupa a mais, porque ela sempre fazia xixi na roupa quando estava nervosa, quando tinha que apresentar um trabalho. Então, assim, ela disse que desde os 2 anos ela vem tendo esse processo de ansiedade. E que ela está tratando só faz 4 anos, porque sempre dentro da igreja houve esse preconceito, vamos assim dizer, de não se falar, de não se tratar. Muitas pessoas dizem assim, não precisa de psicólogo não, meu psicólogo é Jesus, né? E não buscam a ajuda necessária. Então, há 4 anos atrás, ela precisou sair do país, foi morar na Flórida, e quando chegou lá, ela sozinha, sem os parentes de primeiro grau de perto, sem amigos, sem ninguém, essa ansiedade foi a um pico muito alto e ela veio até a crise de ansiedade. E quando ela buscou a ajuda de um psicólogo, a psicóloga perguntou para ela, Ana, conte para mim, quando é que iniciou essa ansiedade? E ela disse, desde os 2 anos de idade. E aí ela disse, então eu quero que você pergunte à sua mãe como foi a gestação da sua mãe. Porque provavelmente foi uma predisposição genética que você teve. Quando ela chegou em casa, que ela perguntou à mãe dela, a mãe dela disse, filha, eu casei com 16 anos, seu pai tinha 10 anos a mais do que eu. Eu realmente passei por muita angústia, muita ansiedade, muito medo na gravidez. E você pode ter vindo a adquirir todos esses sintomas, e é o que parece. E quando ela levou para a psicóloga comprovou que ela estava com crise de ansiedade por uma predisposição genética. Tudo que a mãe dela tinha sentido, ela estava sentindo também. Então, a ansiedade tem e pode ser por uma predisposição genética. Da mesma forma, como eu disse, crenças que a pessoa carrega ao longo da vida. Eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ser amada, as coisas nunca dão certo para mim. Algumas pessoas carregam essas crenças que causam muita frustração e, como consequência disso, muita ansiedade, às vezes até depressão. E ainda nesse vídeo, ela relatou que quando ela tinha 11 anos de idade, ela estava na igreja e um rapaz de aproximadamente 17, 18 anos abusou dela, né, sexualmente. E ela, então, por conta dessa situação, ela fez uma interpretação de que o sexo não era uma coisa positiva. E quando ela casou, ela começou a enfrentar problemas nessa área, porém não foi tratar isso com ninguém. Ou seja, uma interpretação de uma situação negativa que ela teve fez com que ela criasse uma crença e isso fosse causador de frustração e como consequência de ansiedade na vida dela. Então, veja a importância de a gente saber o que realmente é verdade, se a gente, alguma área da nossa vida, a gente não fez um acordo com a mentira e às vezes a gente está vivendo dessa forma, podendo viver de uma forma muito melhor, né? Então, as causas da ansiedade, a maioria dos pacientes que eu atendo, eles vêm por fatores externos, por pressões, por divórcios, pressões no trabalho, algum problema em casa com um filho, e aí não consegue resolver porque tem problemas que não dependem só da gente para resolver, e aí a pessoa normalmente é acometida por esse transtorno, certo? Deixa eu passar aqui. Os sintomas da ansiedade, que é o que mais chama a atenção das pessoas, né? Causa o maior medo, assim. Do ponto de vista emocional, é tristeza, nervosismo, irritabilidade. Do
Do ponto de vista fisiológico, as pessoas normalmente sentem o coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, tontura, dor de cabeça, dores musculares, insônia. E aí a insônia ela vem imperando, né, os sintomas aí da ansiedade. Sintomas comportamentais como impulsividade, agressividade, fala acelerada, dificuldade de concentração, tomada de decisão, preocupação excessiva. Então, assim, uma pessoa que é acometida por todos esses sintomas, lógico que isso vai atrapalhar a rotina dela. E quem tem crises de ansiedade, às vezes ela vive numa montanha-russa. Um dia ela está bem, no outro dia ela está mal, no outro dia ela tem 3 sintomas desses, no outro dia ela tem todos. É muito relativo isso, né? Então, se você tem crise de ansiedade, ou se você conhece alguém que passa por esse problema, peça que essa pessoa procure ajuda, porque existe tratamento para isso, assim como qualquer uma outra doença. Que às vezes a gente diz assim, mas a doença de saúde mental não é preciso tratar. Quando você tem uma dor de coluna, você não busca um médico, você não busca ajuda, é a mesma coisa. E os tratamentos da ansiedade, eles são diversos. Pode ser por psicoterapia, tratamento medicamentoso. Às vezes você está com a sua ansiedade muito alta e é necessário que você venha a diminuir esse nível de ansiedade para que você possa dar uma resposta mais positiva ao tratamento. E não tem problema nenhum. Eu conheço várias pessoas que tomaram medicamento por 6 meses, 1 ano e depois voltaram a ter a sua vida normal, certo? Às vezes você não quer, então você pode buscar um fitoterápico. Existem pessoas que fazem tratamentos com fitoterápicos. Terapias alternativas como gerenciamento do estresse, yoga, meditação, exercício físico, alimentação saudável, descanso, conscientização e identificação de possíveis gatilhos, porque às vezes você já identifica um pensamento que vai lhe trazer uma certa depressão, uma certa ansiedade, então você já começa a criticar esses pensamentos, até que ponto eles são verdades mesmo, né? E com certeza, gente, amigos que apoiam a família. Não ridicularizem se esses sintomas que eu falei, essa situação não faz sentido para você, porque você não entende. Então não pense que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de fé, que não há nada que se preocupar, que isso é exagero da pessoa. Se você não passa por isso, né, você não, ou você nunca sentiu alguma vez na sua vida, então não vamos minimizar a dor do outro, certo? E aí, a questão da espiritualidade versus a ansiedade. Porque, como eu falei, durante muito tempo, e ainda existe, eu atendo uma paciente adolescente que era preciso que a mãe dela viesse para o atendimento, e ela disse assim, eu não vou, porque minha mãe não vem, porque o psicólogo dela é Jesus. Então, ela não vem para o tratamento por isso, é uma ignorância. Ainda existe isso dentro do nosso meio, infelizmente. E aí, eu fui buscar informações e vi que tinha acontecido um estudo que dizia que a espiritualidade ela tem muito a somar com as pessoas que estão sendo acometidas por crises de ansiedade. A gente não precisa dizer assim, ou você é espiritual, ou você é ansioso. Uma coisa não anula a outra, mas a espiritualidade, e é o que a gente veio, a proposta do tema hoje, é falar exatamente sobre como essa espiritualidade do ponto de vista cristão, algumas respostas de Jesus para nós hoje, como isso vem a nos ajudar no processo de ansiedade. E foi feito um estudo, né, foi realizado um estudo, ele foi publicado recentemente pela revista Psicologia e Ciência em Toronto, no Canadá. E um psicólogo, ele queria identificar o quanto que as pessoas que praticavam a espiritualidade, elas conseguiam lidar e manter um controle melhor, não só da ansiedade, mas de muitas doenças. E aí ele pegou um grupo de controle de 500 pessoas que praticavam espiritualidade, não necessariamente cristã, mas católico, budista, espíritas, e foi fazer esse estudo, porque ele queria identificar se essas pessoas que realmente praticavam essa fé, professavam essa fé, se havia uma diminuição da sua ansiedade. E os resultados mostraram que quanto maior o nível de religiosidade, esse é o nome que ele chama, acontecia uma menor atividade do córtex singular anterior. Essa parte do nosso cérebro aqui que tem tudo a ver com tomada de decisão e o nosso pensamento mais racional. Ou seja, quanto mais a pessoa praticava a espiritualidade, menos ela era acometida por situações, menos essa parte do nosso cérebro tão importante era estimulada.
certo? E esse achado, ele foi batizado como marcador neural de convicções religiosas. Então, partindo desse pressuposto de que a espiritualidade ela tem muito a somar no nosso ponto de vista cristão, eu trouxe algumas respostas de Jesus para a ansiedade, certo? Claro, pode se adequar a qualquer outra situação que você esteja passando. Eu vou trazer muitos exemplos práticos que você vai poder casar no seu dia a dia. E essas respostas de Jesus, existiam várias, tá? Eu trouxe algumas. Se fosse assim para a gente trazer várias, não ia caber realmente a quantidade de versículos que eu encontrei acerca disso. Mas eu trouxe algumas. Primeiro texto que, se você quiser acompanhar em casa, eu vou ler aqui, porque eu trouxe numa versão mais atualizada, mais ampla, para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor. Mas é Lucas 10, do versículo 38 ao 42. É a história de Marta e Maria. E começa assim. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, durante muito tempo, quando eu lia esse texto, eu dizia assim, realmente Maria está certa, né? A gente tem que realmente dar atenção à palavra. Só que depois que eu casei, que eu fui entendendo como funcionava a dinâmica de uma casa e que precisava de tempo, de arrumar, eu disse, realmente eu tenho que dar uma moralzinha a Marta. Porque, pense aí, Jesus chegar na sua casa com 12 homens, e homem come, e mais crente. Né? E aí ela, aperreada, correndo de um lado para o outro, tentando dar o melhor. O que Marta estava pedindo a Jesus era uma coisa lícita. E o ansioso, ele tem muito disso. Se ele vê você quieto, ele fica querendo que você entre no mesmo ritmo dele. Então, o primeiro comportamento que a gente pode identificar aqui de Marta, que casa com um dos comportamentos que eu falei anteriormente, é a impulsividade. Você vê que Marta, ela chegou e disse, Senhor, você não se importa que minha irmã esteja aí de boa e eu esteja aqui correndo atrás das coisas para fazer, para lhe dar o melhor? Né? E Jesus, assim, ele traz duas lições muito importantes para a gente hoje. E a primeira delas, ele diz assim, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, muitas vezes a sua ansiedade ela é causada porque você realmente está com muitas coisas, você está muito entulhado. E a gente vive num século que estimula muito a competitividade. As pessoas sempre têm que fazer. Você não pode parar. Se você parar, é o sinônimo de que alguma coisa não está bem com você. É assim, você entra na faculdade, você começa a fazer na graduação, você tem que terminar, tem que fazer a pós, tem que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, você sempre tem que estar fazendo. E não tem nenhum problema de você fazer isso, porque você pode fazer tudo, você só não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Porque realmente aí vai se tornar um problema na sua vida. E isso, assim, antes dessa pandemia, eu não posso nem dizer que antes, que eu ainda vejo as pessoas no mesmo ritmo. As pessoas estavam correndo demais. Era muito comum você ligar para uma pessoa e dizer assim, e aí, como é que você está? E a pessoa dizia assim, eu estou nas minhas correrias, né? Correndo muito. E dizia assim, eu dizia, vamos marcar uma coisa para a gente fazer? Eu estou sem tempo. Aí vem uma pandemia e para todo mundo arrumar tempo. Né? E além disso, além dessa correria, a gente ainda está tendo que dividir o nosso tempo com uma superestimulação eletrônica. E para quem tem crises de ansiedade, isso não tem nada a somar. Por quê? Essas redes sociais em excesso, esse uso do celular, televisão, todas essas coisas em excesso, ela está deixando o nosso cérebro entrar em um processo de hipervigilância, que é quando o seu cérebro ele não para, porque você condiciona. Toda vez que o WhatsApp toca, você está respondendo. E você percebe que a pessoa
você pode estar conversando assim com ela, frente a frente. Se o WhatsApp dela tocar, ela fica agoniada, porque ela sabe que tem uma mensagem, mas ela não tem que responder. Né? Ou então, quando você vê a mensagem da pessoa e você visualiza e não responde, a outra pessoa falta pouco surtar. Então, veja o quanto que o cérebro está condicionado a essa superestimulação eletrônica. E isso não é bom, isso não é benéfico. Porque, ao passo que você vai sendo cada vez mais estimulado, você vai acostumando a sua mente a não ter um tempo de relaxamento, que é muito necessário. Quando eu era namorada do meu esposo, a gente saía para comer e a gente percebia que já estava começando, há 5 anos atrás já estava começando esse uso maior do celular. Mas depois que a gente casou, a gente começou a perceber que a gente chegava no restaurante e os namorados, que o namoro normalmente é uma fase marcada, né, por essa troca de olhares, toque físico, eles não conversavam mais, eles não tinham mais momentos de carinho entre eles, eles realmente pediam uma comida e eles estavam o tempo inteiro conectados. Eles estavam ali, mas não estavam totalmente. E muitos ali que você sabe como é a juventude hoje saía, eles não têm nenhuma intimidade emocional. Eles têm intimidade sexual, mas emocional eles não têm. O que vai tornando as pessoas cada vez mais vazias. E essas frustrações em excesso vai sempre levando a um peso maior de ansiedade. E aí a gente sempre se questionava, eu dizia, olha só, o casal chegou aqui, eles não trocam uma palavra, eles pedem alguma coisa para comer e ficam no celular. E eu lembrei também de uma situação de quando eu fazia a graduação, ainda uma menina disse assim, a minha sobrinha ela está se mutilando, ela está se cortando. E é muito recorrente a gente escutar isso hoje, por parte dos adolescentes principalmente. E eu disse, mulher, conversa com ela para saber o que é que está acontecendo. E quando ela foi conversar, aí a sobrinha dela disse assim, eu passei 1 semana usando a mesma blusa de manga longa e a minha mãe não percebeu. A minha mãe não me vê, porque essa mãe estava ocupada demais com muitas coisas. E essa filha, ela estava clamando por atenção. E essa mãe não percebeu. Então, muitas vezes, nós estamos assim, ocupados com coisas lícitas, você tem que colocar sua série em dias, e tudo bem você assistir uma série, mas aí você começa de manhã, para, almoça, assiste de novo, para, janta, assiste de novo, emenda na noite, e assim vai até o outro dia, e o seu cérebro, ele vai cansando. É como se você, quando você faz muitas coisas, é como se você fosse um computador, a sua mente, e você estivesse abrindo várias janelas. Não chega uma hora que o computador fica lento, ou ele trava, ele dá uma bugada, pronto. Da mesma forma você, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, uma hora ou você vai parar por conta da doença, ou você vai realmente parar porque você vai entrar nesse processo de conscientização. Quanto mais você sai desse sistema do mundo, mais a sua consciência vai ficando mais afinada com a sua essência. Então, é muito importante que você esteja em contato consigo mesmo. E à noite, por exemplo, essas horas escuras, porque aqui a insônia, ela impera muito na vida do ansioso. Porque nessa hora da noite, é o horário em que o corpo da gente ele produz um hormônio muito importante, chamado melatonina. Esse hormônio ele é responsável por regular o seu ciclo circadiano, ciclo de 24 horas. Então, quando você está 10, 11, meia-noite, 1 hora, e você está com o celular aqui, essa luz artificial que está passando pela sua retina e está informando ao seu cérebro que ainda não é hora de produzir esse hormônio e porque você não vai dormir. Então, você tem uma queda no hormônio que regula o seu sono. Então, no outro dia, você está acordado, porque você não dormiu de noite, no outro dia você está acordado porque o seu ciclo circadiano vai dizer que é dia, a luz está clara, e então você vai entrando num processo que vai desencadeando outras coisas. Por isso que o ansioso ele tem muita insônia. E o uso do celular em excesso tem provocado isso nas pessoas. E aí, então a gente precisa entender que quando Jesus diz assim, você está ocupado com muitas coisas, será que não é isso que está deixando você preocupado e inquieto, você querendo fazer tudo ao mesmo tempo, você numa superestimulação eletrônica que está bugando o seu cérebro? Então, é interessante que a gente faça essas reflexões. Aí você pode dizer assim, mas Débora, como é que eu vou fazer? Porque hoje a gente depende de um celular para tudo. E depois dessa pandemia, sem chance de que essa coisa vai aumentar muito mais.
Mas, querido, você pode estabelecer prioridades para você. Não é obrigado toda hora que o seu WhatsApp tocar você responder na hora, não. Você não é obrigado a assistir todos os capítulos da sua série na mesma hora, não. Você pode acordar, tem gente que vai tirar o despertador e já está respondendo o WhatsApp. Então, já começa o dia com uma super estimulação no cérebro desnecessária. Você ainda está acordando. Aí você vai trabalhar, durante o seu trabalho você para responder o WhatsApp umas 10 vezes. Então, você está condicionando o seu cérebro a ficar sempre ativo. Aí você vem para o almoço e você pensa que porque você está na sua hora do almoço, você está só passando assim a rede social, não, eu estou só descansando. Você ainda continua a estimular o seu cérebro. E aí entra na noite e assim vai. Então, você precisa estabelecer as suas prioridades. O que é que eu posso fazer agora? Eu não preciso responder toda hora, você não precisa postar tudo que você está sentindo, porque toda vez que você posta, vai ter gente para curtir, você vai querer olhar, você vai querer ver quem visualizou o seu history. Então, assim, cuidado com essa superestimulação. Isso tudo é muito bom, o YouTube é muito bom, essas coisas são muito boas, mas procure um equilíbrio. Né? Os extremos estão fadados ao fracasso, procure o caminho do meio. E em outra situação ainda dessa ocupação, que é muito recorrente, que eu vejo isso muito, é quando você está se ocupando muito para fugir de uma realidade que você vive. Eu trabalhei em um determinado lugar e a gente tinha uma jornada de 8 horas por dia. E eu trabalhava com mais ou menos umas 10 mulheres. E assim, quando dava 6 horas da noite, tudo que eu queria era ir para casa tomar um banho, jantar, descansar. E eu escutei uma vez uma pessoa dizer assim, não, umas 2, 3 vezes na semana eu vou ao shopping, quando eu saio daqui. E eu fiquei, meu Deus, ela é casada, ela tem filho, ainda ela vai no shopping. Eu disse, vai fazer o quê? Ela disse, vou andar. E quando eu fui passando o tempo, que eu fui tendo mais contato com essa pessoa, eu comecei a identificar que ela tinha problemas no relacionamento dela. Então, essa saída, essa ocupação que ela buscava, era uma fuga de realidade. Ela buscava fugir da realidade dela para não ter contato com as emoções dela. Então, ela preferia sair. E quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? Então, assim, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Às vezes, você está achando que você está produzindo muito, você não está rendendo nada. Ou você está querendo fugir de alguma situação. E, com certeza, o Senhor não te chamou para isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende, a primeira lição para a ansiedade que a gente aprende aqui hoje é pare. Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, vamos ver o que é que a gente consegue, para diminuir a ansiedade, o que é que a gente consegue tirar do nosso dia que é desnecessário. E aí, Jesus continua e a segunda lição vem quando ele diz assim, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Todavia, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, aqui, quando ele diz assim, Maria escolheu a boa parte, é exatamente isso que está faltando nas pessoas, esse momento de solitude. Não é solidão, gente, é solitude, que é aquele momento do seu dia onde você para e você relaxa. É muito importante, depois de um dia corrido, você parar à noite e se questionar, se conversar. E você dizer assim, por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Essa pergunta vai produzir várias reflexões e você vai conseguir identificar coisas na sua vida que possam estar atrapalhando e causando mais ansiedade em você. Porque as pessoas não estão tendo esse tempo de se conversar, de ter contato com a sua alma, com as suas emoções. Então, é muito importante você fazer esse seu momento de solitude. E aí você pode aproveitar para você começar a fazer seu devocional. Se você consegue fazer de manhã, ótimo. Se você consegue fazer de manhã e de noite, ótimo. Agora, se você não consegue fazer nenhum dia, aí é um problema. Por quê? Esse momento que você está no seu devocional já é comprovado. A neurociência explica que quando você ora, o seu sistema límbico, que é uma parte do seu cérebro, ele é excitado e você começa a produzir sensações de pertencimento, sensações de bem-estar, porque simplesmente você está se ajoelhando e dizendo a Deus que Ele pode resolver todos os seus problemas. E é essa boa parte que nos livra, irmãos, no dia mau.
Se no dia da angústia você não tem nada dentro de você, nada da palavra faz sentido, você não tem o que recorrer, realmente você se desespera. A gente vê as pessoas por conta da pandemia e é uma situação séria, as pessoas desesperadas. Mas elas precisam mudar o foco delas e entender que Deus ainda tem o controle de tudo. Ele ainda está no controle de toda essa situação. Então, quando você ora, você vai orar, você está dizendo, Deus, eu estou lançando para você todos os meus problemas. Né? E eu gosto muito do exemplo do pastor Luciano Subirá. Ele conta que quando ele era um pastor novo, chegou um casal, né, para fazer um gabinete com ele. E o homem, ele disse assim, pastor, essa mulher está louca, essa mulher está louca. E ele disse assim, o que foi que aconteceu? E a mulher, em seguida, assim, entrou. Aí ele disse, eu nunca gostei de ir para o supermercado com ela. Nunca gostei. Quando foi hoje, eu decidi ir. Nós somos casados há 20 anos. E eu cheguei no supermercado, fiquei lá esperando ela. Quando eu saí do supermercado com ela, ela disse, nunca mais você vem para o supermercado comigo. Aí ele disse, você está doida? Ela disse, nunca mais você vem. Eu já estava passando aqui na igreja, decidi entrar para dizer ao senhor que ela está ficando doida. Aí o pastor Luciano disse assim, diga, irmão, o que é que você tem a dizer? Aí ele disse assim, ela disse, né, é o seguinte, ele foi fazer as compras comigo, mas para ele estar no sofrimento que ele estava, olhando o relógio toda hora, perguntando a mim se podia ficar na fila para a gente esperar, perguntando se eu estava perto, ficando lá, escorado nas prateleiras com a cara feia, eu quero que ele queira ir. É isso que Deus quer no devocional. Ele quer que você queira estar. Ele não quer que você vá cumprir apenas um ritual como esse homem. Ele quer que você deseje esse momento em que você vai parar tudo e você vai estar no seu secreto. Porque no secreto é o lugar onde as coisas fazem sentido no céu. John Wesley disse que Deus, ele não faz nada a não ser em resposta à oração. Então, quanto tempo faz, se você está com crise de ansiedade ou se você não está, isso é uma reflexão para nós. Quanto tempo faz que você não faz o seu devocional? Quanto tempo você não para estar no seu secreto? Aquele momento que você para, literalmente, e você escolhe a boa parte. Aquele momento que você diz assim, Senhor, eu quero chorar, eu quero estar na tua presença, eu quero ouvir a sua voz. Porque uma mente inquieta e barulhenta, ela não vai escutar o Espírito Santo. Não tem como. Aí você fica realmente se tornando, você faz 1000 coisas e você fica querendo encaixar Deus na sua agenda. A gente não tem mais tempo para querer encaixar Deus na nossa agenda. Ele tem que encabeçar as nossas prioridades. Então, aqui, essas duas reflexões são muito importantes. Primeiro, pare. Você está ocupado com muitas coisas. E segundo, escolha a boa parte. Porque, com certeza, no dia mau, essa parte não vai ser tirada. O segundo texto que eu trouxe está em Mateus 6, versículo 25 e 27. E diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o seu Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja ao curso da sua vida? Então, Jesus está dizendo assim, primeiro ele começa dizendo que a nossa vida é mais importante do que coisas. Então, assim, algumas pessoas ansiosas, ou ela desconta na comida, ou ela desconta nas compras, ou ela desconta em qualquer coisa. E agora você para e diz assim, qual o sentido agora do consumismo frente a essa pandemia? O que é que você vai fazer com as roupas que você comprou, por exemplo? E aí Jesus diz assim, vocês têm mais valor do que as aves, contudo elas nem se preocupam, porque o Pai dela alimenta elas. E é muito comum, eu escuto muito, seja de paciente ou seja de amigos que estão passando por problema, dizer assim, Deus me esqueceu. Deus não me ama mesmo não, eu não tenho valor não, para Deus não. E as pessoas ficam com essa indagação durante muito tempo e ficam meditando nisso. Eu escutei uma amiga me disse, ainda esses dias, disse assim, Deus tem os filhos prediletos dele, ele tem, porque não tem condição não, nada está dando certo para mim.
eu estou achando que ele me esqueceu. Então, um comportamento muito recorrente também do ansioso, achar que ele não tem valor diante de Deus. E aí, queridos, é nessa hora que você tem que parar e começar a meditar no sacrifício de Cristo. Porque Deus, ele deu o que ele tinha de melhor, que era o filho dele. Eu sempre digo assim, eu não tenho filhos ainda, mas usando o exemplo das minhas sobrinhas, né, que são mais próximas assim de mim. Eu não tenho coragem de dar um dedo, uma unha sequer delas para alguém que não merece. No entanto, Deus, ele deu o seu filho quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o que é que ele não pode dar para você? O que é que você precisa que ele não pode suprir? Então, você precisa ver assim, realmente não tem a menor possibilidade de Deus não me suprir. Porque ele deu o filho dele. Essa semana eu estava conversando com meu esposo, que eu estava dizendo a ele que eu estava estudando sobre os corvos. E eu tinha visto que os corvos, que é um pássaro, ele não alimenta os filhos dele, os filhotinhos, quando nascem. E eu me lembrei que, eu não sei aonde, acho que é no livro de Jó, é em Salmos, que diz que os corvos só comem porque eles clamam a Deus. E eu fiquei impressionada, porque os outros pássaros, eles pegam a comida e colocam no bico, dá ao filhinho, e os corvos não fazem isso. Pois você sabia que foi esse mesmo animal que não alimenta os filhos, que Deus usou para alimentar Elias quando ele estava na caverna com depressão? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, você não dá alimento para o seu filho, mas para o meu você dá. Então, veja o quanto que Deus, ele te ama. Não tem a menor possibilidade de você não ter valor diante de Deus. Se ele usa os corvos que não dão alimento nem para os filhos dele, mas ele usa para alimentar os filhos de Deus. Então, não tem a menor possibilidade de Deus não te suprir. Você tem muito valor diante de Deus. Ele deu o filho dele para morrer por você. Deus é muito apaixonado por você. E aí ele diz assim, quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja ao curso da sua vida. Então, realmente, a gente não tem como acrescentar 1 hora que seja. A gente está aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora Deus sabe, Ele sabe até, como diz a palavra, né? Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que eu tenho, que a gente tem. Eu não sei o que Ele vai fazer com essa informação, mas Ele sabe. E assim, a gente não tem como controlar o futuro. Uma das características do ansioso é ser controlador, ele quer controlar. E saiba que aquilo que a gente não tem controle, como assim como eu estou aqui e daqui a 1 hora eu não sei se eu vou estar mais, a gente realmente tem que entregar a Deus. No mês de março, eu pedi férias num trabalho para viajar. Eu e meu esposo estavam querendo muito fazer uma viagem para Gramado, e aquela empolgação, e a gente vai, e a gente conseguiu casar. Ele trabalha em 2 hospitais, e a gente conseguiu casar as férias, entre aspas, teve um que não deu, mas ia dar certo. Quando foi na primeira semana, que era o período da gente comprar as passagens e a gente decidindo, ele disse assim, eu não estou sentindo paz de ir para lá mais. E eu naquela empolgação, né, eu disse, não, mas vai dar certo, mas a gente vai, não tem nada não, vamos embora. Ele, não estou sentindo paz. E ele buscando as questões das passagens ainda, quando surgiu a pandemia. E aí a gente teve que passar as nossas férias em casa. E a gente programou tudo e passou as nossas férias em casa. Então, veja como a gente não tem como controlar as coisas que às vezes a gente planeja, as coisas que às vezes a gente tá já, eita, vai dar certo. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e tudo coopera para o nosso bem, né? Então, como a gente não tem como acrescentar 1 hora, a gente também não pode se frustrar quando aquilo não dá certo. Porque existem coisas que vêm para o nosso benefício. Se a gente tivesse se antecipado, tivesse comprado, a gente talvez tivesse feito a viagem, tivesse pegado o vírus, ou tivesse problema na hora de cancelar a viagem. Então, assim, a gente não sabe. Então, nesse texto, a gente entende que nós temos muito valor para Deus, não tem a menor possibilidade de Deus não nos suprir, e que aquilo que a gente realmente não controla, a gente tem que colocar nas mãos de Deus. O segundo texto ainda é em Mateus
capítulo 6 ainda, do verso 30 ao 34, e diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, muitas vezes a gente está assim, colocando o foco no nosso problema e esquecendo do tamanho do nosso Deus. E isso vai consumindo, a ansiedade vai aumentando e a gente vai esquecendo, a gente vai ficando com essa pequena fé, de fato, porque a gente esquece. A gente para de lembrar das coisas que Deus fez e de quem Deus é. Tem um livro muito interessante chamado Cristão Ateu. O nome do autor é Craig Groeschel. E ele diz, diante de tantas histórias no livro, ele diz uma assim. Ele diz que um pastor ele foi abrir uma igreja e tinha um bar do lado. E o bar sempre estava atrapalhando os cultos. Aí o pastor disse, vamos fazer uma campanha de oração para fechar o bar. E aí os irmãos começaram a orar, a profetizar, e o bar fechou. O dono do bar descobriu. Aí disse, vou botar a igreja na justiça. Aí botou a igreja na justiça. Quando chegou lá, no dia da audiência, aí o juiz disse assim, diga, o que é que está acontecendo? Aí o dono do bar disse assim, o poder da oração fechou a minha igreja. Foi esse pastor que fechou o meu bar, desculpa. Foi esse pastor que fechou o meu bar, esse era meu meio de sobrevivência. E aí o pastor disse, não foi assim não, foi a oração não, deixa eu explicar. E o dono do bar, foi o poder da oração que fechou a minha igreja, o meu bar. Oxe, estou me atrapalhando. Aí o juiz disse assim, peraí, eu estou aqui diante de um pastor que tem menos fé no poder da oração do que o dono de um bar? Então, veja como, se não é esse versículo, homens de pequena fé. Estamos colocando o foco no problema e esquecendo do poder da oração, muitas vezes, que pode muito. E quando eu li esse texto, eu lembrei, né? Tem muitas histórias, esse livro é muito bom. É Cristão Ateu o nome, é muito bom. Para vocês, depois, se vocês quiserem. E aí Jesus continua e diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então Jesus aqui está dizendo assim, quem vive preocupado com essas coisas são pessoas que não têm aliança com Deus, que não conhecem o seu Deus. Portanto, vocês conhecem, vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês têm um Pai. E às vezes, irmãos, eu vejo assim, eu não gosto de minimizar o problema de ninguém, porque às vezes o que não é importante, o grande para mim pode ser para você. Mas às vezes, por muito pouco, a gente está esquecendo que a gente tem um pai. E um pai, ele cuida dos filhos. Eu acho que, então imagine o nosso Pai Celestial. A gente vê, Joaquim teve Benjamin, recentemente, Leandro, aquele cuidado, aquele zelo, aquela coisa toda com o bebê. Então, imagine o nosso pai. Teve uma pessoa que contou uma história que diz que quando a criança está no avião, vai pegar um voo sem, não sei se procede, né? Mas eu escutei. Sem acompanhante, ela anda com um crachazinho, identificando para a aeromoça identificar que ela está desacompanhada. E aí, essa criança entrou e aí o avião entrou em turbulência. Começou a balançar e aquele pessoal começou a ficar com medo. E aí vem a aeromoça com aquele discurso lindo, né? Tudo vai ficar bem, não se preocupem, fiquem calmos, tudo vai ficar bem. Aí o homem estava sentado assim do lado e a criança desfrutando da viagem, brincando. Parecia que não tinha acontecido nada. Aí o homem perguntou assim, você está com medo? Ele disse, não, porque o meu pai é o piloto. Então, a gente tem que ter essa mesma consciência. Está acontecendo uma pandemia, está acontecendo. O meu pai está no controle, eu vou apenas desfrutar a viagem. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar um boleto, não tenho. O meu pai está no controle, eu vou apenas desfrutar da viagem. A gente precisa, irmãos, tirar o foco do nosso problema e começar a meditar naquilo do que Deus é, de quem Deus é, na verdade. Porque se você não confia no caráter do seu pai, você vai confiar em quem? Né? Então é necessário que a gente comece a elevar esse padrão do meu pai, o pai cuida das coisas. A gente apenas precisa descansar.
Então, muitas vezes a nossa ansiedade ela está associada a isso, porque a gente não tem fé suficiente para acreditar que Deus cuida da gente e que não há a menor possibilidade dele não cuidar da gente. E Jesus continua e diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O mal que eu tenho de hoje é o de hoje. Imagine se eu tivesse ficado a semana todinha preocupada porque eu ia vir para cá. Eu ia ter perdido o meu presente ali, que eu estava vivendo da semana, porque eu tinha uma coisa para vivenciar, né? Só no sábado. Então, cada dia basta o seu mal. O que eu tenho para resolver hoje, eu vou resolver hoje. O que for amanhã, eu vou dormir, porque faz bem para mim, diminui a minha ansiedade, e amanhã eu resolvo. Aí você diz assim, mas parece fácil, né? Você dizendo assim, comece a praticar. Comece a criticar o pensamento que lhe deixa ansioso. Comece a desconfiar de que ele é mentira e de que você pode dormir e descansar. Porque tudo está na nossa mente. A gente tem um poder, a gente pode escolher os nossos pensamentos. É aquela história, né? Passarinho, ele pode pousar na minha cabeça, não tenho como impedir, mas eu tenho como impedir que ele faça ninho. Pronto, é a mesma coisa. O pensamento pode vir, mas eu que decido se eu fico com ele ou se eu descarto. Então, vamos para o próximo texto. Então, nesse aqui, a gente tira, né, lições de que nós temos um Pai, de que Ele cuida de nós, realmente, que nós não precisamos nos preocupar. E aí, o próximo texto. Deixa eu passar aqui. Gente, não está passando não o slide mais. Passa aí. Pronto. Atos 1, do 4 ao 7. E diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus. Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vamos focar aqui. O futuro a gente vai ver depois. Não compete para vocês saberem ou andarem ansiosos com a questão do futuro. Vocês precisam estar no aqui e no agora. E essa é uma dificuldade muito grande das pessoas, de estarem conectados com o que está acontecendo no momento. Como eu disse, quando é uma família que se junta para comer, um come na frente da televisão, outro na cozinha, ou então está no celular, está dividindo a atenção daquele momento tão precioso que deveria ser aquele momento de comunhão, né? De estar trocando, porque há uma cura na fala. Então, quando você não tem essa oportunidade de falar também, vai sempre se empurrando para dentro. Então, há uma dificuldade das pessoas de estarem no aqui, no agora, de estarem conectados com uns com os outros. Estar sempre dividindo, ou então tem gente que diz sempre assim, eu só vou ser feliz quando eu me casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando eu me formar. Então, está sempre colocando para o futuro o seu presente. E você está perdendo de viver o hoje, porque você está sempre colocando para o futuro o que vai acontecer depois. E isso é uma dificuldade das pessoas, porque você fica planejando, às vezes não dá certo do jeito que você pensou, acontece uma frustração, acontece mais ansiedade. Então, Jesus diz assim, não compete a vocês saberem o que vai acontecer no futuro, vamos ficar aqui no hoje. O ansioso, ele tem essa dificuldade de lidar com o hoje, com o agora. E muitas vezes, irmãos, a gente realmente não controla tudo. A gente queria ter esse poder de que as coisas saíssem da forma como a gente quer. Mas a gente não pode. A minha irmã, ela é muito ansiosa. Muito. Se a gente for fazer um almoço, como por exemplo, almoço Dia das Mães, foi ser na minha casa. Ela ligou para mim à noite e disse assim, irmã, amanhã, 5 horas da manhã, eu estou na tua casa. Eu disse, mulher, o almoço é de 12h30, é domingo, é minha folga, deixa eu dormir. Ela disse, não, 5 horas eu estou aí. Eu disse, não, venha de 6, pelo menos. Aí ela disse assim, tá certo, eu vou de 6 horas. Quando eu acordei no outro dia, tinha uma mensagem, né, combinando para a gente fazer
socorrer uma pessoa que estava precisando. Aí eu disse, tá certo, eu vou aí. Aí foi eu, ela e minha mãe, fizemos compras no supermercado para essa pessoa. Quando a gente chegou lá, essa pessoa tinha sofrido um pequeno acidente em casa. Aí a gente socorreu ela, organizou o almoço do Dia das Mães dela, ajeitou a casa, deu café a todo mundo. Quando a gente veio chegar na minha casa, era 9h, 9h30. Aí eu disse para ela, tá vendo? Tu estava planejando para 5 horas da manhã, olha o que aconteceu. 12h30 o almoço estava pronto. Eu disse, precisa, tu está se acordando de 5 horas da manhã. Ela disse, mas eu sou assim mesmo. Quando estava na EBD, né, eu estava ministrando aula aqui, aí ela dizia assim, eu não me conformo tu ir para a EBD e fazer o almoço só quando chegar. Eu tenho que, se for para eu tenho que fazer o almoço cedo. Aí eu nem aí, né, vinha, dava minha aula. Quando eu chegava, ia fazer o almoço, a gente ia almoçar o quê? 1h da tarde, 1 e pouco. A mesma hora praticamente que ela almoçava, sendo que ela tinha sofrido mais, tinha acordado mais cedo, não tinha vindo para a EBD e estava lá ocupada fazendo as coisas dela. Então, assim, ela é assim, ela quer controlar as coisas e muitas vezes a gente é dessa forma, quer que as coisas saiam dentro de um padrão. E Jesus diz assim, não compete a vocês saber o futuro, vamos viver hoje, as coisas estão acontecendo agora e a gente vai resolvendo. O que for acontecendo, a gente vai resolvendo, a gente não tem como controlar. Né? Então é muito importante que essas respostas de Jesus elas sejam avaliadas, você comece a meditar, porque se a espiritualidade ela tem a contar diminuir a sua ansiedade, porque é uma coisa que a gente tem que entender é que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Você não é um ser humano desfrutando de uma experiência espiritual. Você é um espírito desfrutando de uma experiência humana. Então, a gente tem que trabalhar as 3 áreas da vida da gente. Existem crenças erradas que eu carrego, então eu preciso de ajuda de um psicólogo para mediar, para eu me desvencilhar, para minha alma ficar melhor. Existem questões que são do espírito, que eu preciso tratar mesmo do espírito, meditar na palavra, me debruçar, buscar essa boa parte. Então, eu vou buscar essa boa parte. Né? Você tem que trabalhar todas as áreas da sua vida. Se você quer ter uma velhice, você tem que buscar uma vida mais saudável agora. Às vezes a gente tem essa tendência de espiritualizar muito as coisas. E eu acredito também que dentro desse processo ansiogênico, o diabo, ele sempre pega uma carona na nossa situação. Mas muitas coisas são porque a gente carrega crenças conosco que não tem sentido. Né? E que causa muita ansiedade. Então, essas são as respostas que eu encontrei de Jesus. Tinha mais, mas não dá para a gente trazer tudo. E aí eu trouxe 3 versículozinhos para a gente finalizar. São versículos práticos. Eu gosto muito de pensar neles quando eu tenho coisas assim para resolver, que é Romanos 12:2, que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não entre muito no molde desse sistema, mas medite na palavra. O problema está exatamente nisso. Desde o início eu digo, se você não para meditar na palavra, você tende a ser um pouco mais fraco em determinadas áreas da sua vida. Porque quando a gente estava tendo a EBD aqui presencial, a gente sempre pegava no pé dos nossos alunos para fazer o devocional. E algumas pessoas encontravam algumas dificuldades, né? E a gente sempre tentava ajustar. Mas aí, imagine, você passa a semana todinha, se você gosta de assistir jornal só, Diabo News, a semana todinha, só ali, na sua mente. Quando chega o domingo, a semana todinha você não fez seu devocional, você não falou, a semana todinha você está ali só no natural. Aí quando chega o domingo, que você espera, porque já que você não faz o devocional, você espera chegar o domingo para você ouvir a palavra. Aí vem o pregador e fala aqui e diz, Deus é bom. Aí na sua mente, lenta, Deus é bom, bem longe. Porque às vezes a nossa mente ela tá muito cheia. É como a câmera do celular. Se eu for tirar uma foto aqui da memória cheia, eu tenho que apagar o velho para botar um novo. Pronto, renovação da mente é isso. É você tirar o velho para você colocar o novo. E isso é só por meio da repetição. Só por meio da repetição. Quem é curioso e gosta de treinar o cérebro e quiser comprar o livro O Poder do Hábito,
é muito interessante, porque ele fala do método de repetição, método de aprendizagem, PNL, enfim. E aí, você, pela repetição, pelo renovar a mente com a palavra, isso vai entrando na sua mente e você vai entendendo. Agora, se você passa a semana todinha sem meditar e só espera o domingo, quando o culto é transmitido, para você meditar, realmente vai ficar difícil de você salvar a sua alma, porque essa palavra tem poder para salvar a nossa alma. Isso não é, gente, discurso de pregador, de ministro, não, é a palavra de Deus que está dizendo. Não fique muito parecido com o padrão desse sistema, não. Renove a sua mente com a palavra de Deus, que você vai conseguir vencer. Em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Há um poder na gratidão que você não consegue, eu não tenho como explicar, mas se você, não é aquelas frases de efeito não, gratidão, uma fotinha no Instagram, uma blusa com o nome gratidão, não, é você ser grato. A sua essência ser grato, você ser grato por todas as coisas que aconteceu. Então, quando a ansiedade vier, comece a lembrar das coisas que Deus já fez. Comece a lembrar de quem Deus é. Comece a agradecer. Senhor, eu te dou graças por isso. Você vai ver que você vai ter um nível, vai baixar o nível da sua ansiedade, porque você vai começar a elevar os seus pensamentos com coisas mais positivas. Porque você é cristão, seja de um ano para cá, eu acredito que você teve a oportunidade de desenvolver um pouco a sua salvação, né? E para finalizar, Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A sua mente, ela não consegue fazer uma diferenciação entre o que é real e o que é imaginário, certo? Se você está pensando numa situação, por exemplo, você está agora e você começa a pensar numa situação de assalto, você é assaltado, pronto, automaticamente o seu cérebro acredita que você está vivendo aquela situação na realidade e há uma descarga de adrenalina maior no seu cérebro e seu coração começa a acelerar para fazer sentido com o que você pensa, para você não pensar que você está doido. Né? Da mesma forma, se você começa a pensar numa comida, a pensar muito, sua boca começa a salivar, porque o cérebro entende como se ela já estivesse assim, real, perto de você. Ele não consegue fazer essa distinção entre o que é real e o que é imaginário. Por isso que às vezes a gente chora assistindo um filme, a nossa mente consciente sabe que aquilo é uma história, que não está acontecendo na realidade, mas a gente chora com aquela história, ouvindo uma música, não é? Então, assim, o mesmo tempo que você gasta pensando nas coisas ruins é o mesmo tempo que você gasta pensando nas coisas boas. Então, se a minha mente não consegue fazer essa diferenciação entre o que é real e o que é imaginário, então eu vou gastar mais tempo pensando em coisas boas. Porque existe um processo que acontece também na nossa mente, que se chama de caminhos neurais. Quanto mais você pensa em alguma determinada coisa, você vai criando um caminho. É como se você pegasse uma manteiga e você jogasse água bem quente, não vai criar um buraco? Pronto, é desse jeito, é um caminho que você está criando na sua mente. Então, quando você começa a pensar muito em coisas negativas, isso vai criando um estilo, um padrão, e você fica com aqueles pensamentos durante muito tempo. Se for de ansiedade, pensamentos ansiogênicos durante muito tempo. Pronto, aí agora você vai começar a inverter, você vai começar a pensar em coisas boas a seu respeito. Começar a criticar os seus pensamentos. Há um poder quando você critica seus pensamentos. Eu atendendo uma adolescente, ela disse assim, eu tenho pensamentos negativos sobre mim, eu acho que eu vou ser uma má profissional. Eu perguntei a ela, por que você acha que você vai ser uma má profissional? Porque não é todo mundo que tem habilidade com desenho, né? Aí ela disse assim, não, eu acho que eu vou ser uma má profissional, porque eu já fico pensando no futuro. Eu disse, minha filha, você está no ensino médio, você vai passar no mínimo 4 anos fazendo uma faculdade. Depois, se você quiser, você ainda se especializa numa coisa. Qual é a probabilidade que tem de você não ser uma boa profissional? Aí ela disse assim, é mesmo, eu ainda tenho muita coisa para aprender, tenho muito tempo. Eu disse, pronto, começa a gastar tempo pensando que vai dar certo. Porque se você ficar pensando só no que é negativo para você, é só isso que você vai ter.
Então você tem que começar. É tudo que é de excelente. A palavra diz, se há algo que é excelente, pense nisso. O que é que tem de excelente você pensar que você não vai dar certo na vida? Você nasceu para dar certo, certo? E eu meditando, né, assim, Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre. Medíocre no sentido de abaixo da média. Ele não nos chamou para isso. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em uma vida abundante. E eu fui ver hoje o significado dessa vida, o que significa abundante. Aí diz, uma vida mais do que tudo. Uma vida incomum. Então, esse é o sentido que nós temos que viver. Essa vida que Cristo morreu para nos dar. A gente precisa lançar, se Ele está dizendo na palavra dEle que a gente lançando a ansiedade sobre Ele, há um poder sobre isso, então descanse seu coração. Por mais que pareça difícil, acredite que a palavra de Deus é a verdade sobre você. A palavra de Deus tem poder, agora só tem se você praticar. Como eu disse, não adianta você não praticar a palavra. A gente vem, a gente prega, a gente ensina. Tem que ter uma prática da palavra, né? E aí... queira viver essa vida abundante, porque a vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Pense nisso, a vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Você é quem faz as coisas acontecerem, tudo está na sua mente. Então, comece a expandir mais a sua mente. Se você tem a mente mais ansiosa, comece a meditar. Repita mais essa palavra. Não fique com as informações. Se durante essa pandemia você está se sentindo com medo, muito ansioso, pare de meditar muito nisso e comece a meditar na palavra de Deus. Ainda essa semana, eu estava... Porque meu esposo é da área da saúde. Então... ele estava me contando dos casos de Covid-19 que tem chegado lá. E eu disse, meu filho, mas vamos crer que você não vai ser acometido por esse mal. E se você for, Deus é poderoso para livrar, para fazer com que você seja curado. E ele disse assim, é mesmo. E eu disse assim, vamos ler a Bíblia antes dele sair. Aí a gente abriu a Bíblia na história de Gideão. E eu achei tão bonito, eu vou dizer só isso para eu terminar. Já está dando a minha hora. E diz assim, na história de Gideão, o anjo do Senhor se apresenta para ele estava trabalhando escondido em um determinado lugar. E o anjo do Senhor se apresenta para ele, ele diz assim, olha, eu vou cozinhar uma coisa ali, se for você, me espere, porque eu preciso de uma prova. E a gente é assim, né? E aí ele vai e volta. Aí ele diz, pronto, então tá bom. Aí o anjo do Senhor fala com ele e fala, né? Olha, você vai... dar a vitória ao povo. E aí ele diz assim, tá certo, ele acredita naquilo, mas já a pouco ele pede uma prova. Ele diz, se é você mesmo falando que essa lã aqui ela esteja molhada. Aí no outro dia amanhece molhada. No outro dia ele diz, eu quero que amanheça seca. E assim faz. E no final Deus fala com ele, diz assim, pode ir, porque eu já entreguei a vitória para você. Aí Deus, olha como Deus se identifica com as nossas circunstâncias, com as nossas dores, com as nossas ansiedades. E Deus fala assim para ele, eu achei tão bonito essa semana, o amor de Deus, ele diz assim, mas se você tiver medo, Deus tinha acabado de afirmar a ele que a vitória era dele. Mas ele diz assim, se você tiver medo, você chegue bem pertinho do acampamento dos amalequitas, que você vai escutar uma conversa, e isso vai lhe dar coragem para você fazer o que eu pedi. E quando ele escuta a revelação do sonho que um amalequita estava contando para o outro, ele escuta então aquilo ali e ele adora a Deus e ele tem coragem para fazer. Deus já tinha dito que a vitória era dele, mas Deus vai e se identifica com as circunstâncias e diz assim, se você tiver medo, faça isso. Gente, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, como Deus nos ama, tem paciência conosco. Ele é realmente um socorro bem presente na angústia. Então, descanse o seu coração ansioso. Deus está cuidando de você. Deus ama você. Não tem a menor possibilidade dele te abandonar. Que você seja abençoado pela prática da palavra. Amém? As perguntas... Aí diz aqui, a fibromialgia é uma ansiedade? Sim. Pode ser uma doença psicossomática, certo?
como eu disse, coisas que você não resolveu uma vez, eu não vou afirmar com certeza, porque era uma pesquisa que estava sendo iniciada e dizia que era falta de liberação de perdão, uma pessoa somatizou isso e dava essas dores nos ossos. Mas pode ser sim, é uma doença psicossomática que pode ser causada sim pela ansiedade. Inclusive, se você ficar muito tempo sem tratar a ansiedade, você pode ser acometido de outras doenças, como doenças cardiovasculares, pressão arterial elevada, diabetes, obesidade. Pode passar a próxima. Como passar pela ansiedade durante a gravidez? No começo da gravidez, realmente algumas inseguranças e medos e angústias, elas vão acontecer. E que eu lembro que quando eu descobri a primeira vez que eu estava grávida, no primeiro dia, na primeira hora, me veio esse medo. Como é que eu vou fazer? Tem uma pessoa dentro de mim. Então, pensei muitas coisas. Então, o ideal é você descansar, certo? Você praticar, por exemplo, a gente falou de meditação como terapia alternativa. Então, você começar a praticar a respiração diafragmática, para que você mesmo possa fazer com que o seu corpo ele dê essa resposta que você precisa. Você pode procurar algum exercício físico. O ideal é que você não recorra à medicação nesse período. Mas que se essa ansiedade estiver atrapalhando realmente a sua rotina, o seu dia, você buscar ajuda psicológica. Se não, você praticar o exercício, você praticar noites bem dormidas, você corresponder de forma positiva ao seu próprio corpo. A gravidez, por exemplo, exige muito sono da mulher. Então, se você durma, comece a corresponder a esses estímulos de forma positiva. Mas se estiver atrapalhando, então busque ajuda psicológica. Será que não existe em algumas pessoas um comodismo em lutar? Existe demais. O ganho, a gente chama de ganho secundário, certo? Existem pessoas que elas gostam porque elas têm vícios emocionais. Às vezes, quando é criança, uma criança ela não recebeu o amor, a atenção dos pais que ela tinha que receber, que ela queria receber, e um dia ela adoeceu. Aí ela recebeu toda a atenção dos pais naquele momento. Então, ela fez uma interpretação, ela criou uma crença de que toda vez que ela estiver doente, ela vai receber a atenção e o cuidado que ela quer. E aí ela fica sempre nesse vitimismo. Primeiro que o brasileiro ele já tem esse vitimismo. Então, ela fica sempre assim, gosta de estar doente, gosta disso para chamar a atenção. Às vezes é uma pessoa carente. Então, pode ser um vício emocional, pode ser um ganho secundário. Tem mais alguma? Não? Ok. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque, né? Amém. Glória a Deus. Débora, eu estou regozijante essa noite. Amém. Nós fomos muito abençoados com a palavra que o Senhor ministrou ao seu coração. O chat essa noite bombou. Bombou mesmo. As pessoas interagiram bastante, mandaram suas perguntas. Muitas estiveram ali concordando. Teve uma pessoa do Rio de Janeiro, uma psicóloga, ela falou assim que já escutou muitas ministrações, já ouviu muitas ministrações quanto à depressão, quanto à ansiedade, quanto a pânico, mas essa, ela disse que foi assim surpreendente, foi a melhor de todas. Então receba no coração. Que Deus te abençoe e continue ministrando a sua vida, abençoando ali seu trabalho, sua casa, sua família. Ele está dizendo que Deus abençoe o seu trabalho porque Ele é meu patrão, então abençoando Ele mesmo. Ela é colaboradora. Amém? E eu gostaria de terminarmos essa noite fazendo uma oração por você.